sejam perdoados todos os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, convidados ao grande banquete nupcial do Cordeiro e que aceitaram este convite a participar das núpcias do Cordeiro imolado. A Santa Missa para nós é um grande convite, feito pelo próprio Cristo, a participarmos do mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Celebramos o sacrifício de Cristo e celebramos na forma de um banquete nupcial. Por isso mesmo, a liturgia deste domingo nos convida a pensarmos no grande sentido que existe da aliança que Deus fez com a humanidade e na expressão que é possível verificar quando um noivo também se alegra pela vinda da sua noiva e por este encontro formando uma aliança. É desta forma que Deus, quando quis firmar uma aliança definitiva conosco, mandou o seu próprio Filho. Em algumas passagens, Jesus inclusive faz esta indicação, como o esposo que está a esperar pela esposa. Claro, o Cristo sendo o esposo, nos espera enquanto igreja. E o convite justamente é lançado a todos, sem nenhum tipo de acepção de pessoas. Por mais que compreendamos hoje, por meio da parábola, a terceira delas, contada aos sumos sacerdotes e anciãos do povo. A parábola contada narra a história de um rei que preparou a festa do casamento do seu filho. Preparou, inclusive, com um grande banquete, porque só tem sentido, inclusive, festejar se tiver uma forma de ágape, de encontro, de harmonia, de alimentar-se junto para alimentar-se e desta forma juntos poderem celebrar e celebrar a vida. Quando nós ouvimos esta parábola hoje contada por Jesus, logo percebemos que está numa íntima ligação com o livro do profeta Isaías. No seu tempo, o profeta já indicava: Deus há de preparar para todos os povos, não só para um povo, um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Uma alusão a um grande banquete preparado por Deus. O Senhor há de estender este convite a todos os povos. E é interessante como o próprio sentido do convite vem de um Deus que enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. Eis o grande banquete e convite do Senhor, hoje numa grande expressão de participação à Santa Eucaristia, pois o Senhor realmente preparou um lugar e preparou para nós uma digna habitação. Ouvíamos hoje e cantávamos pelo Salmo 22, na casa do Senhor eu habitarei eternamente. Se há um desejo do eterno e do céu, a Eucaristia, como muitos já atestaram, é um pedaço do céu. E nesta casa do Senhor haveremos de habitar eternamente. O Senhor convida, o banquete está preparado. O rei, inclusive, preparou com ricas iguarias, especialmente para nós esta riqueza que se dá na expressão tão simples do pão e do vinho,
E nesta expressão tão profunda de uma palavra que hoje é proclamada, uma mesa, a mesa onde nós agora habitamos e refletimos, mas daqui a pouco estaremos tão próximos e o nosso olhar se direcionará para o altar, a mesa da Eucaristia. Duas mesas preparadas pelo Senhor. Preparou para nós um rico banquete. Esse rico banquete é evidente na palavra hoje proclamada, mas especialmente daqui a pouco, quando os nossos olhos deveriam ter uma atenção sempre especial e maior ainda para a mesa eucarística. Chamamos de mesa porque foi a forma que Jesus instituiu o sacrifício. Geralmente, os altares das nossas igrejas contêm essas duas formas. Em algumas igrejas é possível até verificar a forma de uma mesa, como nós hoje temos uma expressão tão viva de também nos alimentarmos e sentarmos próximos a uma mesa. Desta forma é a expressão de um banquete preparado para nós. Em outros altares, como é o caso quase que visível também aqui no santuário, o altar que lembra um sacrifício, o sacrifício de Cristo, instituído uma única vez, como o sacrifício feito sobre uma pedra, por isso também tem esta forma. Mas se vocês perceberem, até mesmo na forma do sacrifício, a expressão deste altar, existe um espaço à frente, dois espaços bem à frente, que é possível lembrar também o banquete. Por que o banquete? Vou me aproximar aqui. Justamente nos lembra a forma como nós podemos nos aproximar desta mesa e o convite para que nos aproximemos, tomemos parte, quem sabe tomemos uma cadeira, uma poltrona e nos aproximemos para este alimento de ricas iguarias e da melhor forma preparado pelo Senhor, com o pão e o vinho, alimentos para a nossa eternidade e alimento necessário para a nossa subsistência humana. É ainda um convite grande que o Senhor faz para participarmos deste banquete nupcial, quando percebemos que numa festa ou numa celebração do casamento, onde os noivos tornam-se o verdadeiro altar, existe uma expressão tão viva, realmente daquele encontro do Cristo conosco. Que beleza é, e eu assisti sexta e ontem, foram 2 casamentos aqui no santuário, na beleza de um noivo, na expectativa, na espera da sua noiva que adentra na igreja. Expectativa esta que às vezes vem até numa expressão humana do próprio choro, que é uma expressão de alegria. E quanta alegria quando está voltado para um lado, volta-se para a entrada da igreja e vê a noiva que está entrando. Pois é esta a beleza da nossa liturgia. O Cristo é o noivo que está a nos esperar e nós todos somos como a noiva de Cristo, porque a igreja é por si mesma aquela que vai ao encontro do Senhor. Por isso, grande é a alegria do esposo, pela esposa que é chamada. Por isso mesmo, também o Evangelho nos lembra que muitos foram convidados. No caso desta parábola contada por Jesus, há uma menção ao povo de Israel, os primeiros escolhidos a participar deste banquete, mas que não aceitaram. Então, não aceitando, o dono da festa diz aos seus empregados: ide pelas encruzilhadas, pelos caminhos e procurai e chamai a todos, porque o banquete está preparado e há lugar agora para aqueles que querem
realmente alimentar-se deste banquete. É uma alusão do que é a Santa Eucaristia. A Santa Eucaristia é este meio muito eficaz. A Santa Eucaristia é um convite para que todos se acheguem, sem acepção de pessoas, mas na parábola hoje contada, há um diálogo que se dá àquele que vai ao encontro de alguém que não tem um traje digno da festa. O que vem a ser esse traje digno? Claro que não estamos só falando de um traje externo, está a referência principal a uma digna habitação da casa interior, para que realmente Deus possa habitar. É desta forma que nós realmente comungamos desta presença do Senhor, vivenciamos este mistério e nos perguntamos: será que temos um traje digno? Aliás, deveríamos nos perguntar, até no traje que portamos. Hoje está um pouquinho frio, então é até melhor. Mas às vezes, quando o calor vem, nem traje externo nós temos para a missa. Deveríamos voltar àquela educação tão importante, tão antiga e tão nova, de termos realmente um traje digno. Eu ainda sou do tempo em que se tinha uma roupa para ir na missa. Aliás, quando nós falamos em casamento, quem vai para um casamento com qualquer traje? Não vai. Geralmente prepara, compra, prepara um verdadeiro traje para estar, na expectativa de celebrar a festa dos amigos. Por que para a celebração da Eucaristia nós não nos preocupamos com isso? Pois a parábola alerta: se aquele que não tem o traje da festa, este foi tirado e jogado fora. O texto, inclusive, faz esta alusão. Voltemos então até para o texto, porque diz o seguinte, que aqueles que não tinham o traje digno, o traje da festa, foram retirados, amarrados e jogados fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Nós deveríamos nos perguntar, e eu também estou fazendo essa pergunta: como tem sido o nosso traje, num sentido também externo, mas interno, para que Deus venha a habitar? É importante que nós o façamos, e desta forma nós também percebamos a ação de Deus em nós, pois se muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Nós deveríamos nos esforçar para fazer parte deste grupo dos poucos, na expectativa de vivermos realmente a fartura de Deus na nossa vida e na nossa história. O banquete está preparado. As núpcias do Cordeiro já foram realizadas por nós. Já foi realizada por nós, melhor dizendo, uma única vez pelo sacrifício do Cristo. Mas estejamos atentos. O convite é sempre aberto. Estejamos abertos para responder e participarmos com dignidade, com o melhor traje da pureza, com o traje da purificação, com o traje de uma boa confissão e também com os trajes externos que também são necessários, para que assim em nós possa Deus habitar e tenhamos o nosso coração como uma digna habitação. Felizes são os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. É desta forma que também deveríamos experimentar a grande felicidade de Deus e a felicidade daqueles que participam de maneira plena, assídua da Santa Eucaristia. Que o Senhor nos ajude e que realmente esta Santa Missa seja a forma mais concreta da comunhão com Deus e com os nossos irmãos e irmãs.